Subprocurador Júlio César de Mello, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcho. Uma boa noite. Boa noite, Manhago. Boa noite, ouvintes. É um prazer esse contato com a Rádio Gaúcho. Subprocurador, como é que o senhor acompanhou essa decisão que em poucos dias, aí, a partir de um pedido do próprio Ministério Público, sai e definindo a prisão dos condenados do caso da Boate Kiss? Bem, eu pessoalmente estive acompanhando todo o desenrolar do julgamento em plenário dos 4 acusados. Nós estivemos ali apoiando os colegas que realizavam esse trabalho de plenário, e foi, sem dúvidas, assim, um período de muita atenção, dedicação, que os colegas ali entregaram, né, nesse trabalho aí de plenário, enfim, e que só teve, talvez, como um ponto negativo, justamente o fato de que a decisão do magistrado, cumprindo a legislação vigente, de decretar a prisão dos 4 acusados, não foi operacionalizada, não foi executada por ocasião da prolação ali da sentença condenatória, porque um habeas corpus preventivo evitou que, como era devido e esperado, esses 4 acusados fossem executar a pena que lhes foi aplicada pelo Tribunal do Júri. O senhor viu como correta a decisão de se tentar diretamente um recurso direto ao Supremo Tribunal Federal? Sim, essa até foi uma das questões levantadas, e de uma forma até indevida, me parece, por alguns que questionaram esse recurso, que é um recurso legal. Tanto é legal que o ministro presidente da maior corte desse país, do Supremo Tribunal Federal, assim entendeu, no sentido de corrigir, ou seja, de trazer, de restabelecer a ordem jurídica, a ordem pública, a partir dessa decisão em uma medida cautelar, né, de suspensão de liminar. E esse é um dos instrumentos dentro do processo penal previstos na nossa legislação. E sim, foi uma medida correta, e mais do que correta, uma medida que atendeu aquilo que um dos princípios constitucionais de maior relevância, que é da soberania dos vereditos, exige. Ou seja, a decisão do Tribunal do Júri, a decisão da sociedade foi no sentido de reconhecer a responsabilidade dos 4 réus pela prática dos crimes, e em decorrência disso atribuir-lhes as penas que foram fixadas ali pelo magistrado, e que pela legislação em vigor devem, ainda que de forma provisória, ser executadas de imediato. A decisão, aquela no habeas corpus preventivo, evitou isso no dia da prolação da sentença, o que frustrou, com certeza, muito ali, sobretudo ali os familiares que acompanhavam aqueles 10 dias de julgamento, porque na medida que o Tribunal do Júri manifesta ali a sua posição, no sentido de condenar os acusados, era esperado que todos fossem recolhidos com penas acima de 15 anos, e é o que diz a lei hoje, que fossem recolhidos ao presídio para o cumprimento da sua pena. Então agora o STF, em uma decisão proferida pelo ministro, então, Fux, define isso, restabelece essa ordem pública, e também a segurança pública, e nós, sim, era uma medida que nós acreditávamos que seria exitosa, e, portanto, adotamos esse caminho. É um caminho legal, é o caminho
apropriado para enfrentar uma decisão liminar em habeas corpus, uma medida preventiva, certo, em habeas corpus, e hoje tivemos então essa notícia de que foi restabelecida a ordem e a segurança pública com a determinação da execução imediata do cumprimento das penas pelos acusados. No início dessa sua segunda resposta, o senhor falou em cumprimento provisório, de forma provisória. O que o senhor acredita? Porque novos recursos entrarão de lado a lado? Por que o senhor entende que a decisão provisória, no caso? Maiago, e até essa tua pergunta é muito importante, porque nós respeitamos muito desde o início do processo. Nós sempre, dentro daquilo que é a atuação do Ministério Público, pautada pela responsabilidade, pela seriedade, pelo rigor técnico, nós sempre respeitamos as decisões judiciais. E é importante que se diga que alguns recursos ainda são possíveis, certo? Agora nós tivemos essa condenação, recursos seguramente serão manejados, inclusive por parte do Ministério Público, no sentido de majorar, aumentar as penas aplicadas, porque entendemos que a pena justa deva ser maior do que essa que foi aplicada aos acusados, e isso foi manifestado inclusive em plenário pelos colegas que lá atuavam. Mas eu digo provisória porque sim, alguns recursos ainda são cabíveis dessa decisão do Tribunal do Júri, que é soberano, e que somente ele, Tribunal do Júri, pode rever essa decisão. Ou seja, eventual recurso por parte da defesa poderia no máximo levar a um novo julgamento no concernente, assim, no tocante à prova. Cabe só ao Tribunal do Júri analisar a prova, a autoria, a materialidade, enfim. E por isso que eu digo execução provisória. Aquela decisão que não transitou em julgado, que é uma decisão irrecorrível, nós classificamos como provisória. E por isso a utilização desse termo. E isso em respeito, uma vez mais, e quero reafirmar aqui que o Ministério Público respeita as instituições, respeita os expedientes legais, ou seja, previstos no nosso ordenamento jurídico, e, portanto, utilizamos a expressão provisória. Temos uma convicção que vem lá desde o início do processo, que era da responsabilização assim, dos 4 acusados pela prática desses crimes, e que veio a ser consolidada agora na decisão do Tribunal do Júri. Os 4 presos, eles têm o mesmo destino de prisão? Cabe ao juiz do caso a determinação? Como é que funciona essa parte agora, doutor? A informação que eu tenho é que, por estarem em lugares diversos, os réus me parece, e essa é a informação, que estão se apresentando nos locais onde se encontravam. Eu sei que, por decisão aqui do magistrado, a ideia é que todos ficassem aqui recolhidos na região metropolitana. Me parece, segundo informações que recebi, seria de que essas penas fossem executadas aqui na PECAM, em Canoas, né, na penitenciária em Canoas, mas sei que os réus aí estão, na medida que estão sendo executadas essas prisões, estão em locais diversos. Então, provavelmente, nos próximos dias, nós tenhamos aí uma manifestação do judiciário nesse sentido de que ou esses réus vão permanecer cumprindo a pena lá onde se apresentaram, ou terão que vir realmente aqui cumprir na região metropolitana, como tenho conhecimento que é a decisão aí do magistrado, de que cumpram aqui na PECAM, em Canoas. Muito bem. Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais,
Dr. Júlio César de Mello, muito obrigado aqui por sua participação, seus esclarecimentos. Uma boa noite, uma boa semana para o senhor. Hein? Uma boa noite, sempre é um prazer aí de levar a informação e seguimos à disposição aí da Rádio Gaúcha, dos ouvintes, para esclarecer esses fatos que são relacionados aí, essa tragédia, essa triste tragédia que enlutou e que trouxe muita tristeza a todos nós. Uma boa noite.